E o assunto de hoje, o tema que a gente escolheu, tem a ver mais com uma situação, eu diria assim, filosófica, tá? Mas eu não vou ficar aqui filosofando com você. O que eu quero transmitir para você hoje, nesse bate-papo, eu quero muito que você participe no chat comigo, combinado? É um assunto muito pessoal, que envolve, obviamente, profissional, porque a gente está aqui para falar de comércio exterior, então é um assunto profissional. Mas antes da profissão, nós somos indivíduos, né? Então, por que assim um assunto filosófico, né? Eu pensei nesses termos, né? Por causa do seguinte, né? Eu não estou aqui para falar, faça uma lista das 10 coisas que você quer realizar na sua vida. O que você quer fazer neste ano, daqui 5 anos e onde você quer estar daqui 10 anos. Não é nada disso. Ah, eu vou ler um livro por mês, essa é a minha meta para esse ano. Não é nada disso. É um filosófico, tá? Porque tem a ver com sentimento, com decisões, com vontades e com saúde, né? E eu vou começar por aí. E vou começar por aí, falando de saúde, também pensando em mim, na minha própria vida, e vou me usar como exemplo, tá? E fiz uma lista de coisas, porque é um tema tão amplo e é um tema tão importante que hoje eu trouxe até uma colinha, acredita nisso? Para eu não deixar de falar realmente naquilo que eu acredito, no que é importante para se atuar no comércio exterior e esse assunto de idade. Né? É o etarismo, preconceito com a idade, muito jovem, muito velho, principalmente com os idosos, né? Então, estou muito velho para começar no comércio exterior, eu tenho 60 anos de vida, eu tenho 50 anos de vida, tenho graduação nisso e naquilo, mas eu quero começar agora no comércio exterior, ainda dá tempo, né? Eu penso assim, via de regra, minha opinião, se estamos vivos, dá tempo. Enquanto eu fazia a minha pesquisa para poder falar aqui com você sobre esse assunto, eu achei tanta coisa bacana na internet, pessoas com mais de 90 e até com mais de 100 anos ainda ativas no mercado de trabalho. Isso dá um ânimo, né? Me deu um ânimo para mim mesma e para falar para você que sempre há tempo. Por isso que o primeiro tópico que eu escolhi para abordar aqui é a saúde, né? Sem saúde a gente não faz as coisas que a gente tem que fazer. Sem saúde, a saúde boa, a gente não quer nem levantar da cama. Quiçá construir um negócio, trabalhar em alguma empresa, né? Se doar para um cliente, para um aluno, como eu estou aqui com você agora. Então eu anotei o seguinte, que a idade não deve ser um problema, um empecilho, tá? Mas é a preocupação com a idade é que nos atrapalha. Então você está em que nível? Você se preocupa com a idade? Se você se preocupa com a idade que você tem, você está criando um problema que muitas vezes não existe. Aí se você começa a se preocupar com algo que não existe, inclusive uma vez alguém me falou assim, preocupar é você se preocupar com algo que às vezes nem existe. Então você está ocupando a sua mente com antecipação totalmente equivocada. Em muitos casos. Na minha opinião, é o caso. É o caso. Eu tenho certeza disso. E vou falar no final por quê, tá? Com mais detalhe. No final dessa live aqui. Porque se nós estamos preocupando com a idade, a gente está se preocupando com antecedência a algo que às vezes nem chegou lá. Então, uma pessoa de 20 pode achar que já está velha, né? Digamos assim, já passou da hora, melhor dizendo, para fazer algo que adolescentes fazem, geralmente. Uma pessoa de 30, nossa, eu não me formei até hoje, será que se eu voltar para a faculdade, tá bom? Uma pessoa de 40, até hoje eu não consegui enleirar a minha carreira em algo definitivo. Uma pessoa de 50, será que está na hora de começar um negócio novo, mudar de emprego, deixar de ser servidor público para abrir minha própria empresa, minha confeitaria, né? Tem um dom, minha sapataria, eu tenho um dom para fazer tal coisa. Então, isso acontece com todas as pessoas em determinado momento, porque a gente está sempre querendo melhorar, a gente é agente de mudança e também agente passivo de mudança. Então, a saúde mental, física e espiritual, essas três, esse tripé, deve sim esse ser o nosso ponto de atenção, digamos de preocupação, então se é que para ficar preocupado, para que se tenha a possibilidade de trabalhar.
Porque se a gente se preocupa com a idade, a gente está se preocupando com algo errado. Porque a gente não controla e não vai conseguir não ficar mais velho a cada ano, a cada mês, a cada dia. A cada dia, né? De um dia para o outro a gente está um dia mais velho. Então, sem dúvida nenhuma, já começo por aí falando, preocupe-se com a saúde, porque independente da idade, se não estiver com a saúde boa, e muitos jovens não estão atualmente se preocupando tanto com a saúde, não estão comendo direito, não estão dormindo direito, e aí independe da idade. Então, às vezes, uma pessoa com 30, 40, 50 anos tem uma saúde melhor, mais controlada do que uma pessoa mais jovem, porque essa não dorme tanto, não descansa tanto, porque tem energia demais e precisa gastar essa energia, tá? Começo então pela saúde física, mental e espiritual. Lembrando que essas três têm que estar em dia no trabalho. Então, se nós temos uma atividade que a gente gosta e se nós temos um trabalho relevante, né, gostando ou não, se não tiver saúde, ele não vai ser bem desempenhado, de forma alguma, né? Eu já falei para vocês aqui e falo de novo, sempre comento isso, tá? Esses livros aqui, ó, são da coleção do MBA em Gestão de Pessoas que eu fiz. Esse MBA foi por 18 meses e ele foi pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então, naquela época, quando eu decidi estudar, fazer esse MBA, eu pensei, na minha vida toda, eu vou lidar com gente, porque como prestadora de serviços, depois gestora de comércio exterior, o que eu faço, né? Eu faço gestão de pessoas. Eu não faço a gestão de carga. Eu faço gestão de pessoas, porque a carga em si não se movimenta sozinha. Alguém vai ter que cuidar para que ela saia da fábrica, vá para um caminhão, do caminhão para um armazém, para um navio, do navio para o porto de destino, enfim. Ela vai se movimentar de alguma forma, porque pessoas tomam decisões. Então, naquele ano, lá, alguns anos atrás, eu decidi fazer este MBA para realmente entender como as pessoas são, como nós somos, como nós gostamos de ser tratados, como nós devemos tratar as pessoas, e isso é um aprendizado diário. Então eu fui estudar a base de tudo isso para poder ser uma melhor gestora de pessoas, porque gestão de comércio exterior é fazer gestão de pessoas. Se as pessoas colaboram ou não, vai fazer toda a diferença numa operação de importação e exportação, independente do papel que ela tenha na operação, seja o importador ou exportador, o dono do negócio, da decisão de importar ou exportar, seja o motorista do caminhão. Pode ser o motorista do caminhão, tem tanta importância quanto a decisão do importador ou do exportador, ou até de um auditor fiscal, né? Este é um assunto para uma outra live, com certeza. Eu percebo que sim, o que é muito importante é nós sabermos o valor que nós temos, tá? O valor pessoal e profissional. Que valor pessoal eu tenho? Não vou me preocupar, não me atentar a entrar na esfera do valor pessoal, tá? Mas nós sabemos quem somos, ou pelo menos devemos aumentar o nosso autoconhecimento e a gente conversar com a gente mesmo, saber o que a gente quer e que caminho deve seguir e fazer escolhas. Esse valor profissional é o valor que você tem, eu tenho, com o nosso conhecimento, né? Ele vem do nosso conhecimento. Quanto eu valho no mercado? Né? Quando eu vou vender a minha mão de obra, eu fecho um novo negócio com algum cliente, né? Eu penso, o que eu vou agregar ao valor dele, né? Perdão, que valor eu vou agregar ao negócio do cliente, né? Quando eu vejo um negócio valioso na mão dele, ele não está vendo, então eu vou colaborar para que ele veja, ele também enxergue o que eu enxergo, da forma como eu enxergo. Então, que valor que eu tenho para o negócio dele? Isso é o valor profissional. Quanto eu valho? É muito difícil a gente, muitas vezes, mensurar isso, até porque a gente pode ter tido uma criação e fala, não, eu prefiro que as pessoas falem para mim quanto eu valho, eu mesma não sei, né? Isso aconteceu comigo várias vezes. Então, quando eu vou fazer uma valoração do meu trabalho num negócio novo, eu penso sempre, né? Eu aprendi, né? Quanto vale a minha hora de trabalho, o que eu vou entregar. Então, é importante, antes de idade, ficar pensando em idade, pensar isso, que valor que eu tenho como profissional, né?
Uma outra coisa que eu observo, que nós devemos, tá? Agora eu vou falar assim em termos de idade, para quem se preocupa com isso, mas não deve se preocupar, deve se atentar à saúde em primeiro lugar. Uma pessoa que está atenta à idade, pensando se isso é um empecilho, deve pensar assim, que mudanças estão ocorrendo no mercado, como está o mercado de trabalho hoje e qual é a inovação latente. A gente resume isso em internet, tecnologia, digital, tá? Mas o que é que está acontecendo de fato? O que eu preciso saber? Acontece muita coisa, mas o que eu preciso saber para atuar no comércio exterior? De fato, né? Então é o conhecimento, tá, que vai fazer a diferença, né? E essa mudança, né? Então, recentemente, de 2018, 2019 para cá, nós estamos em 2022, né? Que mudanças ocorreram? Mudanças tecnológicas importantíssimas. Então, eu tive que, no meu caso operacional do comércio exterior, eu tive que acessar muito mais plataformas digitais do que usar e-mails. Então, essa foi uma mudança que eu tive que aceitar. Isso independe de idade, não é porque eu tô com 50 que eu tenho mais dificuldade em fazer. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo resistência. Poderia ser uma pessoa mais jovem do que eu e também ter a mesma resistência. Não gosto de usar a plataforma. Eu particularmente não gosto muito de usar o WhatsApp para conversas, eu prefiro ligar. E ligar no número normal, mesmo não é nem ligar pelo WhatsApp, né? Porque eu estou acostumada. Mas se eu não aceitar a mudança que o WhatsApp tomou o lugar do telefone celular para muitos assuntos profissionais e que as pessoas me chamam várias ao mesmo tempo e elas querem todas elas ao mesmo tempo uma rápida resposta minha, eu não vou tomar a melhor decisão de como lidar com isso. E isso independe de idade. Independe do trabalho. E para o comércio exterior, você já pode saber que precisa sim aceitar essas mudanças e entender primeiro quais são elas. E saber que existem algumas mudanças que são tecnológicas. Então, um exemplo bem prático, o Siscomex da Receita Federal é o sistema onde nós registramos as importações e as exportações. Depois que o Siscomex foi implantado de uma forma muito ativa, de uma forma muito forte, vamos integrar todos ou quase todos, porque ainda não está tudo, mas vamos integrar quase todos os órgãos anuentes e atuantes no comércio exterior, como o Ministério da Agricultura, a Anvisa, Inmetro, IBAMA, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos, o governo decidiu, é ponto decidido. Então a gente tem que fazer rapidamente, começar a usar, entender como funciona e usar e sair na frente. E não pensar, eu tô velho para isso. Aí o empecilho foi criado na própria mente de cada um. Então, como eu tenho uma visão no comércio exterior muito boa, porque eu atuo há muitos anos e eu tô sempre tentando ver, né? Eu tô sempre vendo à frente. Porque eu paro para pensar, onde é que isso aqui vai dar? Eu não fico esperando acontecer. Eu quero estar preparada para isso. Então, é uma mudança de mente, né? O termo mais usado hoje é a mudança de mindset. É você pensar assim, independente da minha idade, começa a frase assim, acabei de pensar isso. Independente da minha idade, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que entender? Quais são as tecnologias? E não é muita coisa mirabolante, não. É um sistema com login e senha. Do que eu estou falando. O Siscomex é assim. Então, quando o Siscomex entrou, sabe o que aconteceu? A gente parou de ter acesso a pessoas, a seres humanos, como auditores fiscais, analistas fiscais dos outros órgãos, de secretarias, porque a gente consegue encontrar ali no sistema. E sabe o que isso fez com que as pessoas que tenham habilidade e entendimento, né, e querem aprender sobre sistemas, trabalharem de casa, trabalharem por home office, terem possibilidades maiores, né, de atuação. Eu não preciso nem sair de casa para fazer o meu trabalho. Conheço várias pessoas que fazem comércio exterior, atuam trabalhando por home office. É muito possível fazer esse trabalho por home office. Então, sabe o que eu vejo? Pessoas com alguma dificuldade de locomoção, né, muito difícil, por exemplo, alguém que usa alguma órtese, né, como cadeiras de rodas ou alguma
bengala mesmo, né? Não precisa sair de casa e faz o mesmo trabalho que eu faço. Isso não é incrível? Independente da idade. Então é a capacidade da pessoa que vai fazer a diferença. Essa tomada de decisão é importante. Então o que eu vejo? A gente deve falar a língua do mercado. E certamente, quando a gente tem mais idade, a gente fica mais seletivo, né? Ah, isso eu não quero, isso eu não gosto, não quero saber desse assunto, né? Mas qual é a língua do mercado, né? A língua do mercado é você saber que tecnologias são as básicas para a gente trabalhar hoje. O smartphone é uma delas. O WhatsApp é um aplicativo também que é uma delas, né? O computador nem se fala. Tablet também. Então, o que eu preciso saber? O que o mercado, qual a língua que o mercado está falando? O comércio exterior, pessoal, o comércio exterior é brasileiro, é americano, é inglês, cada país tem o seu. Mas o comércio exterior é a operação do comércio internacional. A gente não tem a mínima condição de pensar em atuar no comércio exterior, no comércio internacional, sem pensar em tecnologia. Então, em vez de se preocupar com a idade, fique atento a entender essa mudança, a língua do mercado e a mudança tecnológica que está acontecendo, tá? Que é muito, muito simples, porque se você quiser, vai, aprende e faz. Não tem nada de mirabolância, é uma questão de adaptação, entendimento e adaptação. Outra coisa que eu percebi, tá? Existe uma dificuldade, né? E eu passo por isso, né? De entendimento do pessoal que está no mercado hoje com políticas e valores das empresas, tá? Então, se você pensar assim, agora eu vou falar de uma forma mais incisiva. Você que me assiste e que tem mais de 40 anos de idade, tá? De 40 anos acima, tá? Pode pensar. Muito bem, eu quero ir para o mercado de trabalho, no comércio exterior, eu quero começar, eu não sei se a minha idade permite. Saiba que, né, se você pensar que o que as empresas mais querem é a experiência no comércio exterior, né, com certeza, porque a vaga, a possibilidade é para isso, mas a experiência de vida, porque essa leva ao comportamento. Você vai parar de pensar em idade, vai pensar, eu tenho um fator positivo. E o que eu vejo hoje, muita dificuldade, ontem numa conversa aqui no escritório, numa reunião, eu ouvi de um empresário com quase 50 anos de idade. A dificuldade dele é fazer com que o pessoal dele se encaixe na política e nos valores da empresa dele. Foi isso que ele falou pra gente. Então, ele precisa fazer uma adaptação e a pessoa que está entrando também, mas ele como gestor e contratante precisa entender como é o mercado agora. Então, ele comentou num outro momento comigo, isso não foi ontem, que ele está preferindo os 50 mais, né? Os que têm acima, idade de 50 anos acima, por causa da experiência. E vocês podem perceber, começam a pesquisar sobre isso também, conversar com outras pessoas, tá? É muito comum que empresários de empresas pequenas e médias também prefiram pessoas com mais experiência e que estão dispostas a pagarem um salário melhor para isso, porque o comportamento de uma pessoa com mais idade, com mais experiência de vida, é o comportamento que as empresas gostam mais por causa da responsabilidade, do código de conduta, né? A pessoa pode ter filhos, pode ter família, pode ser uma pessoa de um arrimo de família, né? Quanto ao jovem, ele pode custar mais barato, né? E precisa ser conduzido, ele precisa aprender a profissão dele, porque vou dizer uma coisa para você, faculdade de comércio exterior não ensina na prática. E foi um dos motivos que me fez ficar aqui, falando com você aqui, por esses e os outros canais, ensinando o que eu sei, porque tem muita gente jovem se formando sem ter condição de ir para o mercado de trabalho com segurança, porque aprendeu muita teoria, e muitas vezes em algumas universidades, ou melhor, faculdades, eles não tiveram acesso ao básico da prática, né? Então, essas pessoas as pessoas mais jovens que são contratadas podem ser mais baratas, mas elas podem também não ser interessantes
para as empresas. Então, o mercado de comércio exterior consegue sim, eu falo isso com toda a segurança, absorver pessoas que têm mais idade, ou seja, que não são os de 20 anos de idade, mas que são os de 30, de 40 e que querem começar, porque eles começam com essa bagagem de experiência de vida. Isso vale muito. As empresas contratam, isso aqui é uma máxima que eu anotei aqui, que eu já ouvi algumas vezes, tá? Uma máxima, assim, uma frase, né? Um senso comum, né? Que a empresa contrata e fecha um contrato de trabalho com uma pessoa, com um profissional, pela capacidade que ele tem ou demonstra ter. E quando esse contrato termina, geralmente não é pela incapacidade, é pelo comportamento. Um comportamento ruim. E uma pessoa que tem mais idade tende a ter um melhor comportamento daquelas pessoas que estão começando, até pela imaturidade, porque não teve experiência de vida. Então, cabe ao gestor decidir se ele está disposto, né, o gestor de uma empresa que está contratando, se ele está disposto a ensinar alguém sem experiência que vai começar no comércio exterior, né, que tenha mais experiência de vida, não tem experiência profissional na área, do que uma pessoa que não tem tem mais energia, mas não tem experiência de vida e pode ter problema de comportamento e relacionamento. Tá? Eu falo com toda tranquilidade que muita gente como esse que eu mencionei agora mesmo, que diz que agora dá atenção aos 50 mais de idade para contratação, né? E eu digo por mim mesma também, porque eu já tive experiência aqui no escritório de ensinar pessoas jovens e ensinar pessoas mais velhas. Então a diferença é que as pessoas mais velhas têm mais maturidade, têm mais responsabilidade e isso é natural. Claro que tem exceções, né? Quando eu falo nisso, eu sempre falo, claro que tem exceções. Então eu estou falando de uma forma geral e afirmando que a idade não é um empecilho para começar no comércio exterior, tá? E na minha visão, antes de falar da minha visão, eu anotei aqui uma coisa, né? Uma mudança, a língua do mercado. Eu tenho um cliente que na empresa dele tem 4 pessoas que falam comigo sobre o único processo. E aí eu penso, mas por que não tem uma única pessoa que concentra a informação da operação e essa única pessoa falaria comigo? Porque sabe o que acontece? Eu falo por e-mail com um, aí eu falo o mesmo assunto por e-mail com outro, e aí tem um outro que me chama no WhatsApp. E aí é tudo cliente, né? Como é que eu não vou dar essas respostas? Como é que eu organizo? De que forma eu organizo? Porque a pessoa do WhatsApp é uma pessoa que não usa muito e-mail. Eu prefiro o e-mail porque além de ficar tudo muito registrado, documentado, o e-mail é uma ferramenta muito importante no comércio exterior, tem que valorizar e usar muito e da forma correta, né? Porque ali fica registrado, fica formalizado e eu posso responder com mais tranquilidade. Então, quem chama no WhatsApp, quando eu chamo no WhatsApp, eu tenho muita pressa de resolver. Então, eu não fico uma conversa longa no WhatsApp. Então, eu tenho que me adaptar. Essa situação, independente da minha idade, que hoje eu tenho 50 anos, eu tenho que me adaptar, porque é a língua do mercado hoje, né? Eu vejo, sabe o que eu vejo lá nessa empresa? Uma oportunidade de comércio exterior. Essa empresa está precisando de uma pessoa dedicada para o comércio exterior, porque o volume aumentou e erros podem começar a acontecer lá dentro e decisões tomadas tardiamente podem encarecer a operação e aí eu enxergo uma oportunidade. Então, essa empresa já está na hora, está passando de hora de ter uma pessoa e aí cria uma vaga lá dentro do comércio exterior. Ela pode optar por ir no mercado e procurar uma pessoa ou desenvolver uma pessoa dela, que pode ser muito interessante porque já está lá dentro da política da empresa, já faz parte do quadro de pessoas, de funcionários da empresa e vai ser valorizada. Então, quando 4 pessoas falam comigo de um mesmo assunto, eu estou ocupando quase 4 vezes o meu tempo para um mesmo tema, né? Oportunidade. Em relação ao comércio exterior, a minha visão, tá?
A minha visão sobre isso é idade. Tá? Quando as pessoas me perguntam, é um empecilho, né? Lá no direct do Instagram, por exemplo, eu tenho 34 anos, o que você acha de eu começar no comércio exterior agora, né? Perfeito. Eu tenho 42, teve uma pessoa que disse para mim que eu tenho 42, eu estudei, mas eu não tenho experiência. Você acha que eu consigo uma vaga, uma oportunidade? Eu tenho certeza que sim, e uma razão muito simples, porque tem muita oportunidade em várias áreas dentro do comércio exterior. O comércio exterior é um oceano azul de possibilidades, sem dúvida nenhuma, porque eu estou nele e eu vejo. Então não é uma coisa que eu criei da minha cabeça para poder falar aqui para você, não, porque Porque sabe por quê? Por uma razão muito simples, não é a única razão. Eu tenho muita demanda aqui no escritório e eu não consigo atender essas demandas que chegam. Então, eu declino das demandas, eu agradeço e indico outras pessoas até porque eu não consigo atender. As pessoas querem o quê? Um relacionamento de confiança. O nosso atendimento, o nosso trabalho no comércio exterior requer muita confiança. Porque nós estamos cuidando de operações internacionais. Isso é muito elaborado, isso é perfeitamente possível de fazer, porque eu comecei nessa área sem saber nada. Eu não nasci sabendo trabalhar com comércio exterior, então é um aprendizado. E como eu não tenho nada de especial e nem sou poliglota, qualquer pessoa que queira mesmo, de verdade, que se sente à vontade, curioso, né, para saber sobre comércio exterior, pode fazer a mesma coisa que eu fiz. É estudar, é aprendizado, é prática. Não é por causa da idade. Então, se uma pessoa jovem, de 20 anos de idade, também não tiver vontade, ela não vai conseguir. E não é uma questão de idade, concorda comigo? Então, que é uma relação de confiança. E geralmente as pessoas com mais idade, com mais vivência, transmitem mais confiança, porque elas têm uma situação mais canalizada, sabem melhor o que querem, ainda que não tenham se decidido ainda, que eventualmente até não tenham tido sucesso profissional que elas julgam ainda que seria o ideal para as vidas delas. Então, esse relacionamento de confiança é algo assim. No meu caso, né, o meu cliente me contrata para eu fazer o gerenciamento da saída dos produtos dele do Brasil ou da entrada dos produtos que ele quer comprar no Brasil. Imagina o que é isso, uma mercadoria aqui que vai para outro país ou lá que vem para cá. E tudo isso é uma questão financeira, porque alguém exporta ou importa pensando numa questão financeira. Eu vou exportar para lucrar mais, para faturar diferente, eu vou importar para revender, para incrementar meu negócio, para agregar valor. Ninguém está pensando em importar ou exportar de brincadeira, está pensando num negócio. Então, existe uma necessidade muito grande, as pessoas têm que entender isso, eu falo para você sobre isso, de relacionamento de confiança, precisa confiar. A gente confia no médico, a gente confia no dentista, a gente realiza os exames que eles querem, a gente conta a nossa vida, né, de uma forma muito aberta, a gente conta para um psicólogo, um terapeuta, conta para os amigos. Confiança. Então, quanto mais confiança você tiver em si mesmo, mais confiança vai transmitir para as pessoas. E um detalhe, anota essa. O empresário que quer importar ou exportar ou até já faz alguma coisa, sabe muito pouco da operação. Ele precisa de ajuda. O empresário que importa ou exporta ou quer começar sabe muito pouco sobre a operação. Ele não vê o que eu vejo, o que eu faço. Principalmente eu, no caso, que faço a gestão da operação. Ele não vê nada. O que ele tem que saber, ou melhor, ele tem que sentir. O meu cliente tem que sentir a operação. Ele tem que sentir só. Foi bom? Foi médio? Não foi bom. É isso. E claro, ele tem que ter o dinheiro. O resto é com a gente aqui. Então, se tem um problema, eu primeiro resolvo, depois eu conto e, se for necessário, contar. Às vezes eu nem conto, deu tudo certo, ele não precisa saber. Isso não é porque é escondido, é porque não precisa. Então, chega a um ponto que a gente toma decisões aqui para preservar o cliente. E quando há um problema, eu resolvo e ele precisa saber, eu falo para ele. Aconteceu isso,
por essa razão e foi resolvido assim e te gerou o custo tal. Ou gerou o custo para mim tal, porque a falha foi aqui interna. Ou foi do parceiro que eu escolhi que te indiquei, então eu vou assumir aqui a responsabilidade com ele. Confiança. Não tem uma das coisas melhores para você assumir um erro perante um cliente para fortalecer essa confiança. Isso é de idade? Nunca. Isso é de comportamento, de caráter, de atitude, de vontade. Então eu digo para você, no comércio exterior, você fica tranquilo. Se você quer começar e tem mais idade, você pode começar, sabe como? Aprendendo, estudando. É com o conhecimento que você vai falar, eu tenho conhecimento tal. Empresário, eu posso te ajudar. Você vai chegar para o empresário e vai oferecer sua ajuda e não pedir a ajuda dele, porque ele está precisando de ajuda. Eu ouço muito há anos assim, Ivana, eu não sei por onde começar. Eu achei o produto no site tal, eu quero essa máquina, eu quero esse produto, eu quero mandar para lá, mas eu não sei por onde começar. Olha isso, gente. A pessoa não sabe por onde começar. E se você tem um pouquinho de conhecimento a mais que esse empresário, você sabe mais que ele. E se ele confia em você, pronto, o negócio está feito. Aí é ter o recurso financeiro e a vontade dele, que a sua você vai ter. Então, quanto mais você estudar, aprender, tiver o conhecimento técnico e, claro, tiver a prática e ficar me ouvindo aqui falando e ensinando e disser para mim o que você quer saber, como você quer saber, de que jeito é melhor você aprender, fala aqui para mim, porque eu tô aqui para ensinar. O que adianta eu saber esse monte de coisa há 26 anos e não passar para ninguém? E ficar só falando isso e aquilo. Fala para mim o que você quer, do que você precisa, o que você imagina. E aí eu vou falar para você aqui o que você tem que saber, a forma que você tem que saber, como você tem que fazer. Certo? Você me deve essa. Eu vou ficar esperando você. Já vai escrevendo no chat aí para mim ou nos comentários para mim, porque eu tô aqui para te ajudar e a gente tem que fazer um movimento para ajudar os empresários que querem importar, exportar, ou aqueles até mesmo que não querem ainda, mas precisam, porque eu vejo negócio, como se diz, né? Eu vejo dinheiro na mesa e não pega, porque não sabe como fazer. E o que é mais difícil é execução. A execução em qualquer coisa, em qualquer negócio, em qualquer decisão é mais difícil. Um exemplo muito simples, dieta. Paga a nutricionista lá R$1.000 de consulta, manutenção R$500, pega a dieta dela lá, mas executa. É uma das coisas mais difíceis. Então, no comércio exterior, aprendizado. E aí, eu falo para você uma coisa. Nós temos uma turma em andamento de mentoria, que é você no Comex. Tá? Eu falo. As nossas aulas estão sendo de quase 4 horas. Quase 4 horas cada aula. Do tanto que eu falo, do tanto que eu explico, da quantidade de informações que eu passo, o que eu divido, porque aqui atrás de mim tem um quadro que nós fizemos em 2010 e emolduramos aqui, bem no meio do quadro tem lá, dividir é igual a multiplicar, porque eu já naquela época já tinha entendido isso, que quanto mais a gente divide o conhecimento, mais a gente multiplica ele com outras pessoas, né? Parece uma grande bobagem, uma coisa clichê, mas é verdade. E na nossa área, conhecimento é tão importante que até hoje eu ligo aqui e ali, telefono, falo com as pessoas pedindo ajuda. E eu sei que se eu peço ajuda e o conhecimento das outras pessoas que elas compartilhem comigo, eu vou fazer o meu trabalho muito melhor. E quando a gente pede do jeito certo, aí veio aqui, ó, o conhecimento daqui, né, do MBA Gestão de Pessoas, você pede do jeito certo, para as pessoas certas, aquilo ali ninguém mais tira de você, porque você sabe. Então eu falo com a maior tranquilidade. Se eu estou conversando com um empresário que me conheceu recentemente, você já fez exportação de café? Não, não fiz de café ainda, mas, e aí eu tenho que falar para ele, eu fiz de outras commodities. Eu fiz não de café para esse mercado. Para que mercado? Para o Chile. De café não, mas para esse mercado eu já fiz. Confiança. Ele vai perguntar a minha idade? Ivana, eu vou te contratar, mas que idade você tem? E não é pela idade que ele me contrata, é pelo meu conhecimento, pela confiança que eu passo para ele. Não é assim filosófico, né? Não é um bate-papo. A gente achou muito importante esse tema hoje,
né, de falar aqui para para sair da coisa técnica, do faça isso, faça aquilo e tal, um pouquinho, tá? Porque tudo é muito importante. Na prestação de serviço, no atendimento a clientes, no comércio exterior, é gente. Se liga nessa aqui. Comércio exterior é gente, não fica pensando em documento e carga somente, porque nada disso vai se movimentar, vai acontecer se pessoas não estiverem à frente das operações. Combinado? Deixa eu ver aqui com a turma se tem alguém querendo saber alguma coisa, comentar comigo. Aproveitar esse momento aqui que é nosso, de interação. Vamos lá.